Judeia, uma terra enraizada na história, uma terra onde profetas caminharam, onde destinos se desenrolaram sob um vasto céu estrelado. Foi aqui, nesta terra antiga, que um jovem carpinteiro chamado Jesus cativava corações e mentes. Suas palavras, imbuídas de uma profunda sabedoria, ressoavam com um poder que transcendia o ordinário. As pessoas se aglomeravam para ouvi-lo, atraídas por sua mensagem de esperança e redenção. Histórias de milagres, cegos enxergando, coxos andando, até mortos, trazidos de volta à vida. Seus discípulos testemunhariam algo que alteraria para sempre a compreensão sobre seu mestre. O ar se tornava rarefeito à medida que eles ascendiam. As encostas do Monte Tabor eram íngremes e implacáveis. A cada passo, o mundo abaixo parecia encolher, os sons da vida cotidiana se esvaindo na distância. O silêncio era quebrado apenas por suas próprias respirações ofegantes e pelo som de suas sandálias na trilha rochosa. Rabi, por que nos trouxeste a este lugar deserto? Subimos para orar. A trilha se estreitava, o ar ficou pesado. Cada passo era uma prova de seu compromisso, seu desejo de entender as palavras não ditas de seu mestre. Eles haviam seguido Jesus, confiado nele, mesmo quando seus ensinamentos pareciam paradoxais. Agora, banhados pelo brilho etéreo do sol da tarde, eles sentiram uma mudança palpável na atmosfera. Jesus, seu guia, seu mestre, seu amigo, parecia se mover com um novo propósito. O silêncio, antes pacífico, agora crepitava com uma energia indizível. Pedro, seu eu habitualmente barulhento, subjugado, lançou um olhar furtivo para Tiago. Apenas João, seus olhos espelhando a serenidade que emanava de Jesus, parecia em paz. Ainda assim, eles subiram, deixando para trás o mundo familiar abaixo. O sol, um orbe flamejante, mergulhou no horizonte. O céu explodiu em uma sinfonia de cores, uma tela celestial pintada em tons de laranja, roxo e dourado. Era como se os próprios céus estivessem dando um espetáculo, um prelúdio para o drama divino que estava prestes a se desenrolar. Uma brisa suave sussurrou através das árvores, carregando consigo o cheiro de cedro e ervas silvestres. Jesus, banhado pelos últimos raios do sol poente, parou. Ele se virou para encarar seus discípulos, seus olhos brilhando com uma luz interior. O silêncio desceu mais uma vez, mais profundo agora, mais profundo. Os discípulos, seus rostos refletindo uma mistura de admiração e apreensão, olharam para seu mestre. Uma luz suave, emanando de Jesus, começou a iluminar seu rosto. Era sutil no início, um brilho suave que acentuava as linhas de compaixão gravadas ao redor de seus olhos, a força em suas mãos calejadas. Mas, à medida que a última fresta de sol deslizava abaixo do horizonte, a luz se intensificou. Os discípulos, pegos de surpresa, protegeram os olhos. A luz, aumentando em intensidade, pareceu atravessá-los, iluminando as profundezas de suas almas. Suas vestes, trajes simples de um mestre viajante, transformadas, tornaram-se de um branco deslumbrante. Mais branco do que qualquer pano terreno, mais branco do que a neve refletindo o sol do meio-dia. Os discípulos, seu medo inicial dando lugar a uma sensação de admiração atônita, observavam enquanto a transformação continuava. A luz se intensificou, envolvendo Jesus completamente. Não era mais um brilho suave, mas um brilho ofuscante que desafiava qualquer descrição. Os discípulos,
Com os olhos fechados com força contra o brilho, sentiam seus corações batendo forte no peito. Lentamente, timidamente, eles abriram os olhos. O que viram estava além de qualquer coisa que pudessem ter imaginado. Jesus, seu mestre, seu amigo, estava diante deles, mas ele estava diferente, transformado. Seu rosto brilhava com uma luz que parecia emanar de dentro, seus olhos irradiando um amor que ultrapassava todo entendimento. Os discípulos, tomados pela majestade do espetáculo que se desenrolava diante deles, caíram de joelhos. Este era o Filho de Deus, revelado em toda a sua glória. Enquanto os discípulos observavam, sem fôlego e estupefatos, duas figuras se materializaram ao lado de Jesus. Eles brilhavam como uma névoa de calor, suas formas não muito sólidas, mas inegavelmente presentes. Moisés, o legislador, seu rosto marcado pela sabedoria das eras, seus olhos carregando o peso do êxodo, a libertação de seu povo. E Elias, o profeta impetuoso, seu olhar intenso, sua presença crepitando com um poder dificilmente contido. Jesus, banhado em luz celestial, engajou as duas figuras em uma conversa. Suas vozes, embora audíveis, carregavam uma ressonância sobrenatural, uma sinfonia de sussurros de além do véu do tempo. À medida que a conversa entre Jesus e os profetas atingia seu ápice, uma mudança varreu o topo da montanha. O ar, já carregado com uma energia invisível, crepitava com intensidade renovada. Uma nuvem luminosa e majestosa desceu sobre eles. Não era uma nuvem de tempestade e escuridão, mas uma nuvem de glória, atravessada por uma luz dourada e prateada, pulsando com uma força vital além de qualquer coisa terrena. Envolveu as figuras de Jesus, Moisés e Elias, protegendo-os da vista, suas formas tornando-se indistintas, desaparecendo na névoa incandescente. Os discípulos, suas silhuetas nítidas contra o brilho da nuvem, protegeram os olhos, seus rostos refletindo uma mistura de admiração e apreensão. Eles sentiram uma estranha sensação de paz, de serem protegidos por algo vasto e benevolente. Então, uma voz. Parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo, estrondando do coração da nuvem, ecoando pelos topos das montanhas, reverberando nas próprias almas dos discípulos. Este é o meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no. Os discípulos, assustados, levantaram a cabeça, seus olhos procurando a fonte da voz na nuvem. Tão repentinamente quanto havia descido, a nuvem começou a se dissipar, a luz diminuindo, o ar perdendo sua carga elétrica. Os discípulos, piscando contra o brilho que se esvaía, viram que estavam sozinhos mais uma vez. Jesus estava diante deles, com a mão estendida em direção a seus discípulos, um sorriso tranquilizador tocando seus lábios. Não tenham medo. Os discípulos, tranquilizados por sua presença, seu toque em seus ombros, se levantaram, seus rostos ainda marcados pelo temor e admiração. Eles tiveram um vislumbre por trás do véu, um vislumbre do divino. Pedro, sempre o primeiro, sempre o mais ansioso. Ele não conseguiu se conter. Rabi, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. As palavras escaparam, impulsionadas por um desejo desesperado de se agarrar a este momento de capturar a glória fugaz que iluminava o topo da montanha. Como se estivesse sentindo a intenção de Pedro, Moisés e Elias começaram a desaparecer levemente, suas formas brilhando como se estivessem prestes a desaparecer. A nuvem pulsava, sua luz piscando, uma dica sutil de que esta visitação divina estava chegando ao fim.
Antes que Pedro pudesse dizer outra palavra, a nuvem pulsava novamente, mais brilhante desta vez, e a voz, ainda mais poderosa do que antes, estrondou, sacudindo os próprios alicerces da montanha. Este é o meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no. As palavras, gravadas em fogo e luz, perfuraram o próprio ser dos discípulos. Isso não era mais uma conversa, uma reunião de iguais. Este foi um decreto, uma proclamação do céu mais elevado, uma declaração que os abalou profundamente. O pedido impulsivo de Pedro morreu em sua garganta. Ele olhou para Jesus, seu amigo, seu mestre, e o viu agora com novos olhos. Os discípulos, incapazes de suportar a intensidade da luz e do som, o próprio peso da presença divina, prostraram-se no chão. O medo, cru e primitivo, tomou conta de seus corações. No entanto, misturado ao medo havia uma sensação de admiração. Eles foram considerados dignos de testemunhar isso, de ouvir a voz do próprio Deus. O chão tremeu sob eles, uma manifestação física de sua própria turbulência interior. Uma rajada de vento soprou ao redor deles, carregando consigo o cheiro de ozônio e algo antigo e desconhecido. Por quanto tempo eles permaneceram assim, eles não poderiam dizer. A nuvem havia sumido. Moisés e Elias haviam desaparecido. Mas Jesus permaneceu. Ele se ajoelhou entre eles, sua mão pousada no ombro de Pedro, seu toque transmitindo um calor, uma segurança que acalmou a tempestade dentro deles. Levantem-se, ele disse, sua voz suave, reconfortante, tão humana depois do trovão que eles acabaram de ouvir. Não tenham medo. Hesitantemente, eles se levantaram, seus olhos fixos em Jesus. Eles tiveram um vislumbre por trás do véu, um vislumbre da glória divina que residia em seu mestre. Descida para a realidade, um mundo de sombras e luz. A descida parecia mais íngreme, as sombras mais longas, como se a montanha guardasse a memória da luz divina. Os discípulos, seus passos pesados, caminhavam em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Jesus, caminhando à frente, olhou para trás, sua expressão uma mistura de preocupação e compaixão. Ele conhecia o impacto do que eles tinham visto, as perguntas que deviam estar passando por suas mentes. Ele lhes havia dado um vislumbre de sua verdadeira natureza, mas sabia que a compreensão plena teria um preço. Pedro, sua habitual exuberância subjugada, olhava para o pico da montanha. Será que aquilo tinha acontecido mesmo? A luz ofuscante, as vozes do passado, as palavras ditas do coração da nuvem, teria sido tudo um sonho? À medida que desciam, o mundo familiar começou a se reafirmar. Os sons dos pássaros a cantar, o farfalhar das folhas ao vento, o balido distante das ovelhas, todos esses sons, antes ignorados, agora pareciam reconfortantes. Ao chegarem ao sopé da montanha, uma comoção irrompeu. Um homem com o rosto contorcido pela angústia correu em direção a eles, caindo de joelhos diante de Jesus. "Mestre!" ele gritou, sua voz rouca de desespero. "Tem piedade do meu filho. Ele está possuído por um demônio e este o atormenta sem misericórdia." Os discípulos engasgaram. De pé atrás do homem, eles viram seu filho, um menino, seu corpo tomado por convulsões, seus olhos vazios com um terror que os gelou até os ossos. Espuma manchou seus lábios e sons guturais, estranhos e perturbadores, saíram de sua garganta. Jesus, sem hesitar, deu um passo à frente. A lembrança da transfiguração, a luz divina que havia iluminado o topo da montanha, parecia um mundo distante. No entanto, mesmo ao se deparar com aquela cena de sofrimento, um leve brilho parecia emanar dele, um reflexo do poder divino que residia em seu interior. Ele colocou a mão na testa do menino
e os discípulos observaram com espanto as convulsões do menino diminuírem. Os sons guturais cessaram, o terror em seus olhos substituído por um olhar de confusão, depois alívio. A verdadeira transfiguração. Vislumbres do divino no cotidiano. A multidão que se havia reunido ao pé da montanha engasgou e murmurou entre si. Não era a primeira vez que eles testemunhavam Jesus curando os enfermos e expulsando demônios, mas havia algo diferente nesta ocasião. A lembrança do Cristo transfigurado, banhado em luz divina, ainda pairava no ar, lançando uma luz diferente sobre este ato de compaixão. Vocês entendem agora? O poder de Deus não se limita a topos de montanhas e visões. Está presente em cada ato de amor, em cada momento de compaixão, cada vez que escolhemos aliviar o sofrimento de outro. Os discípulos, com o rosto pensativo, assentiram lentamente. Eles estavam começando a entender. A transfiguração não havia sido um espetáculo, uma demonstração de poder bruto. Havia sido uma revelação, um vislumbre do coração de Deus, um coração que batia com amor por toda a criação, mesmo em meio ao sofrimento e ao desespero. A verdadeira transfiguração, eles perceberam, não era sobre as aparências externas, mas sobre a transformação interior. Era sobre permitir que a luz de Deus, a luz que eles haviam vislumbrado no topo da montanha, brilhasse através de suas próprias ações, suas próprias palavras, suas próprias vidas. Ecos do topo da montanha, carregando a luz adiante. Enquanto o sol começava sua descida final, lançando longas sombras sobre a paisagem da Judéia, os discípulos desciam da montanha. Eles caminhavam em silêncio, seus corações ainda cheios da maravilha e admiração pelo que haviam testemunhado. A lembrança da transfiguração, de Jesus banhado em luz divina, estava gravada em suas próprias almas. Pedro, sua impulsividade habitual temperada por uma nova reverência, não conseguia tirar da cabeça a imagem de Jesus, seu rosto radiante, suas vestes mais brancas que a neve. As palavras ditas da nuvem, "Este é o meu filho amado", ecoavam em seus ouvidos, um lembrete constante do poder divino que residia em seu mestre. Tiago e João também foram profundamente afetados pela experiência. Eles tiveram um vislumbre por trás do véu, um vislumbre da glória que aguardava aqueles que seguissem Jesus fielmente. A lembrança de Moisés e Elias, aparecendo como que das brumas do tempo, serviu como um poderoso lembrete da continuidade do plano de Deus, um plano que se desenrolava ao longo de gerações, culminando na pessoa de Jesus. Ao chegarem a uma curva na estrada, eles pararam, como que atraídos por uma força invisível, e olharam para trás, para a montanha. Ela estava lá, escura e imponente, mas de alguma forma diferente agora, para sempre marcada pela presença divina que havia agraciado seu cume. Eles sabiam, com uma certeza que desafiava qualquer explicação, que nunca mais poderiam voltar às suas antigas vidas, não depois daquilo. Eles haviam mudado, transformados. O coração transfigurado, abraçando a transformação. A transfiguração não foi meramente um espetáculo, um evento único para ser admirado e depois esquecido. Foi um chamado à ação, um convite para abraçar o poder transformador da fé. Assim como Jesus havia sido transfigurado no topo da montanha, seus seguidores também eram chamados a serem transformados, a permitir que a luz de Deus brilhasse através deles, iluminando o mundo ao seu redor. Essa transformação, eles sabiam, não seria fácil. Exigiria coragem, sacrifício e um compromisso inabalável em seguir Jesus. Mesmo diante da adversidade, eles enfrentariam perseguição, rejeição e até a morte.
Mas a lembrança da transfiguração, da glória divina que haviam testemunhado, o sustentaria, dando-lhes força para perseverar. Ele conhecia os desafios que estavam por vir, mas também conhecia a força e a resiliência que residiam em cada um deles. Ele os havia escolhido, chamado pelo nome, e caminharia com eles a cada passo do caminho. Os discípulos, inspirados por sua confiança neles, tiraram forças uns dos outros, seus laços de amizade e fé se aprofundando à medida que desciam da montanha e entravam no mundo abaixo. Eles carregavam consigo a luz da transfiguração, uma luz que guiaria seus passos e iluminaria o caminho para incontáveis outros seguirem. Um legado de esperança, o poder duradouro da transfiguração. Séculos se passaram desde aquele evento extraordinário no Monte Tabor, mas a história da transfiguração continua a inspirar e desafiar pessoas de fé em todo o mundo. É uma história de esperança, de transformação, do poder duradouro do amor de Deus. A transfiguração nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está presente conosco. Ele vê nossas lutas e nos oferece um vislumbre de sua glória. Somos chamados a levar a luz da transfiguração ao mundo. A transfiguração é uma realidade viva, uma promessa que continua a se desdobrar em nossas vidas hoje. Somos definidos pelo amor de Deus, um amor que tem o poder de nos transformar.